estudantes! Seguindo com a nossa semana do acolhimento do ciclo 5, quero lembrar que o novo PET já está disponível no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Não deixe de fazer o download e conferir o que vem por aí. Mas antes disso, vamos relembrar os temas do ciclo 4? Quem está aqui conosco é o professor Paulo Rodrigues de História. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado. Conta pra gente o que você preparou para essa aula de hoje. Ô, Gabriela, nosso tema é, como você disse, né, a Semana do Acolhimento, então a gente vai retomar a unidade temática que trata do processo de independência nas Américas, né? E a nossa ideia um pouquinho, Gabriela, queria agradecer, saudar também a Vânia, né, que está nos ajudando ali. Aproveito também e queria saudar os estudantes e os professores que nos acompanham. Bom, Gabriela, então, como eu estava te dizendo, são os processos de independência nas Américas. Aí o que eu pensei para a gente conversar nessa aula é fazer uma retomada do conteúdo, né, e ao mesmo tempo trazer algumas questões e não respondê-las, né, porque eu acho que não é o caso, mas comentar ajudando, né, os nossos estudantes a terem o melhor conhecimento possível desse conteúdo. Muito bem. A primeira parte do nosso conteúdo, meninos, lá no nosso PET 4, trata da América Espanhola após a independência, na verdade, no século XIX ali. Pois muito bem, a gente já viu alguns aspectos importantes. Primeira coisa é que o processo de independência na América Espanhola, ele foi muito diverso, né? Teve muita diferença de lugar para lugar, de país para país. Bom, outra característica também desse processo é que, em sua maioria, ele foi liderado pelo que nós chamamos de elite crioulas, ou seja, os grandes proprietários de terra, né, os grandes comerciantes, portanto, uma elite econômica existente aqui na América Espanhola. E, portanto, relacionado a isso, como era a elite que patrocinou os principais movimentos de independência, não houve mudanças sociais mais expressivas, né? Não teve alterações do ponto de vista social de forma mais expressiva. Os setores excluídos, basicamente índios e negros, permaneceram em grande medida em condições muito precárias, né? Um outro elemento também trazido no nosso PET é o papel que os Estados Unidos passa a desempenhar, né, no início do século XIX, que ficou muito marcado pelo que se conhece como doutrina Monroe, que, por sua vez, ficou marcado também pela frase do presidente dos Estados Unidos à época, a América para os americanos, né? O que ele queria dizer, em grande medida, é que evitar qualquer ingerência de qualquer país europeu sobre o território americano, né? Mas tem gente, Gabriela, que fala que a América para os americanos, ele queria dizer América para os norte-americanos. Para os norte-americanos, Então havia esse duplo sentido, né? Mas, enfim, foi um movimento importante. A gente deve lembrar, inclusive, que os Estados Unidos é o primeiro país a reconhecer, inclusive, a independência brasileira, né, 1824. Então, ele já começa realmente a ter um papel de liderança no cenário americano. Muito bem. E aí, nesse sentido, vêm as primeiras perguntas, né? É bastante interessante que o PET, Gabriela, ele traz aquela ideia de... muitos estudantes não sabem, mas o campeonato de futebol Libertadores da América é uma homenagem às lideranças do processo de independência na América, né? Tanto na espanhola quanto na portuguesa. Então, eles dizem assim, a pergunta é... Na história dos países sul-americanos, quais idealistas são considerados libertadores da América? E qual processo de revolução política e social eles lideraram? Bom, eles lideraram a independência, né, que foi um movimento muito rico, conforme a gente disse, né? E os principais líderes desse processo, principalmente na América do Sul, podemos citar Simão Bolívar e San Martín. Eu acho que são os dois grandes personagens, né, dessa libertação. Mas existem outros, e uma coisa muito interessante, pessoal, de se lembrar que, às vezes, no momento próprio da independência, eles não eram considerados como heróis. Muitos deles foram mortos, às vezes presos, né? Mas no decorrer da própria constituição desses países, como países independentes, eles foram se transformando em heróis até para fazer uma narrativa sobre esses países. É um processo muito interessante, uma boa pergunta, inclusive. Bom,
O que foi a doutrina Monroe, a gente acabou de dizer, né? É uma doutrina dos Estados Unidos já manifestando a influência que ele gostaria de ter sobre as Américas, né? Há uma discussão sobre a questão de Cuba e Porto Rico, se efetivamente eles se emancipam a partir do século XIX, e a resposta ali, para quem leu, para quem pesquisou, é que não, né, pessoal? Apesar que Cuba e Porto Rico se libertaram do domínio espanhol, eles permaneceram muito fortemente ligados aos Estados Unidos da América, né? Cuba, aliás, vai ser protagonista de uma grande revolução, mas aí já em outro período, né, no século XX, uma outra oportunidade a gente fala sobre isso. E uma última pergunta é se a elite crioula tinha interesse em promover a libertação dos escravos. Ora, em sua maioria não tinha, né? Conforme nós dissemos, grande parte da elite crioula era propriedade de terras e de escravos. Portanto, não havia interesse por parte dessas lideranças de promover a libertação dos escravos. Muito bem. Aqui, Gabriela, eu gostaria da sua opinião, da sua contribuição. Olha a pergunta que eles nos trazem. É uma pergunta de opinião, né? Se a independência, na nossa visão, representou a liberdade para todos na América. E se tal realidade estaria de acordo com as ideias iluministas. E aí, o que você acha desse processo? Bom, professor, analisando meu conhecimento, me corrija se eu estiver errada, ideias iluministas, passando aí da época em que havia uma monarquia absolutista na Europa, né, em razão das revoluções francesas, surgiu toda aquela discussão e a busca por direitos de liberdade, que foi até instaurada pela classe burguesa, que queria aqueles direitos de propriedade, né? Começou a exigir a liberdade, surge aquela noção do Estado de Direito, Estado que é limitado, né, pelo direito, ou seja, a atuação do monarca já não tem mais poderes absolutos, o Estado tem que seguir o que está na lei. Seguindo o que está na lei, garantindo os direitos dos cidadãos. E aí, professor, essa pergunta me gera realmente na verdade, um pensamento diferente. Acho que você vai concordar comigo. Direito para o cidadão, mas tinha algumas classes que não tinham muitos direitos. Ah, verdade, verdade. Eu acho que essa problematização que você traz é perfeita, Gabriela. Primeiro, de fato, essa ideia do Estado Democrático de Direito, ele tem essa origem mesmo, né? Revolução Francesa, pensadores iluministas, a ideia de você ter uma Constituição, né, que regule aquele Estado, que garanta os direitos dos seus cidadãos, é verdade. No entanto, nós devemos sempre lembrar, e você ressalta muito bem, que há setores importantes da sociedade que não foram contemplados por esses direitos, né? Notadamente as mulheres, né, negros, indígenas, infelizmente, o que traz, inclusive, uma marca, né, das sociedades latino-americanas. Na verdade, até hoje, nós temos sociedades extremamente desiguais, um pouco fruto dessa exclusão inicial que se dá desde o processo da independência. Muito, muito boa contribuição, muito obrigado, Gabriela. Você está muito afiadinha. Bom, saindo um pouco da América Espanhola e chegando aqui para nós, né, para o Brasil, na América Portuguesa, voltando para a leitura do Pet, a gente percebe que no século XVIII, em grande medida pelo que você citou, Gabriela, quer dizer, todas as transformações que ocorriam na Europa no final do século XVIII, Revolução Francesa, Revolução Industrial, etc., traz uma crise para o sistema colonial, né? É nesse processo de crise, inclusive, que vai surgir um personagem importante chamado Marquês de Pombal, né, que é uma liderança em Portugal, que diante desse quadro de crise, ele faz uma série de medidas, ele toma uma série de medidas tentando fortalecer o Estado português nesse momento de crise e de dissolução. Nós podemos dizer que ele não foi tão exitoso assim, porque realmente o absolutismo já fazia água, né, já estava no seu término, e uma demonstração disso, inclusive, são os movimentos de contestação do domínio colonial, notadamente a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Muito bem, mas o processo mesmo de independência, Gabriela, ele começa com um fato que foge da América, que se dá na Europa, que após a Revolução Francesa, como todos vocês sabem, Napoleão Bonaparte assume o poder na França, não é? E ele traz uma política expansionista, e o seu grande adversário na Europa era exatamente a Inglaterra, que era uma potência do ponto de vista econômico. E a forma que Napoleão tenta derrotar a Inglaterra é através do chamado bloqueio continental.
ou seja, ninguém poderia fazer comércio com a Inglaterra, uma tentativa de enfraquecimento da Inglaterra, não é verdade? E então Napoleão Bonaparte proíbe que os países europeus façam comércio com a Inglaterra. E nesse sentido, Portugal fica numa sinuca de bico, né? Ele fica em dupla ameaça, na verdade. Por quê? Se de um lado ele se alia a Napoleão Bonaparte, ele está dando as costas ao seu aliado histórico, que era a Inglaterra, e seguramente, Gabriela, Portugal iria perder as suas colônias, porque a Inglaterra era uma grande potência naval, então seguramente Brasil, as possessões que eles tinham na África, ele iria se perder. De outro lado, se Portugal se alia à Inglaterra e dá as costas a Napoleão, ele teria provavelmente, aliás, como de fato aconteceu, o seu país invadido pelas tropas napoleônicas. Aí, qual foi a alternativa de Dom João VI, que vocês conhecem e viram lá no material? Transferir a corte portuguesa para o Brasil. Imaginem isso, quer dizer, não só o rei, mas os seus assessores, os seus ministros, a nobreza portuguesa simplesmente entram em navios, né, algo em torno de 10 mil pessoas, entram no navios e vêm para o Brasil, fugindo das tropas napoleônicas. Bom, esse processo, a transferência da corte de Dom João VI para o Brasil, a maioria dos historiadores consideram que nosso processo de independência teve início exatamente nesse movimento. Uma das coisas que sinalizam isso para a gente é que a primeira grande medida, Gabriela, que Dom João VI toma ainda na Bahia, né, onde que ele chega em primeiro lugar, é exatamente a abertura dos portos às nações amigas, ou seja, aquele domínio comercial que havia de Portugal durante a colônia cessa a partir da vinda de Dom João VI. Muita gente considera, inclusive, que aqui se dá o fim do processo colonial no Brasil. Mas você tinha uma questão? Não quer dizer que outras nações poderiam comercializar com o Brasil a partir disso? A partir daí, sim. Só que é boa a questão, porque, na verdade, aliás, tem até uma pergunta do Pet sobre isso, porque quando a gente fala nações amigas, Gabriela, nesse contexto é basicamente a Inglaterra. Porque você veja, quem escoltou, digamos assim, Dom João VI para o Brasil foi a Inglaterra. A Inglaterra também, a gente deve lembrar, já tinha feito a sua revolução industrial, portanto, tinha uma capacidade de produção muito maior do que os outros países. Então, eles dominam o mercado português, o mercado brasileiro, melhor dizendo, a partir dessa abertura dos portos. Muito boa questão. Muito bem. Há, do ponto de vista político, uma mudança super significativa, ou seja, o núcleo de poder, como você disse, né, do absolutismo que estava na figura do rei, sai da Europa e vem para a colônia, então é como se houvesse uma inversão, né, desse poder, uma mudança muito significativa. E, como eu disse, primeiro ele passa por Salvador, né, Dom João VI, a sua corte, depois vem para o Rio. E o Rio de Janeiro ele sofre um impacto urbano, cultural, etc., gigantesco com a chegada dessa corte. Pois não, Gabriela? Foi nessa época que houve a construção daquelas grandes avenidas no Rio, quando a família real chegou, que houveram aquelas mudanças que você falou urbanas aí no Rio. Sim. Não, seguramente há mudanças importantes, que o Rio de Janeiro era uma cidade típica da colônia, nos lembra muito Ouro Preto, sabe, Gabriela? Então, a chegada da corte, chegada de 10 mil pessoas, nobres, etc., seguramente representou uma modernização do ponto de vista arquitetônico, etc. Mas a modernização, talvez, mais característica do Rio, que traz esse Rio da forma que a gente o conhece hoje, com aquelas grandes avenidas e tal, ela é um pouco depois, ela é do início do século XX. Mas isso é uma história bastante interessante também. Muito bem, além dessas transformações, né, que a Gabriela pontuou muito bem, urbanas, culturais no Rio de Janeiro, em 1815 o Brasil deixa de ser formalmente uma colônia de Portugal e passa a se chamar Reino Unido de Brasil, Reino Unido de Portugal e Algarve. Muito bem. Vejam bem, sim, uma ilustração, Gabriela, da família real, né, da corte portuguesa se embarcando em Lisboa para vir para o Brasil, né? E uma das mudanças também, veja,
além de Dom João VI e da corte, ele traz também a chamada missão francesa, que eram artistas, naturalistas, etc. A maioria das imagens que nós gravamos hoje como imagem do Brasil no século XIX são desses autores, desses pintores que vieram para cá a convite de Dom João VI. Debré, Tuné, né? O Debré, principalmente, ele retrata muito o cotidiano da sociedade carioca, que é bastante interessante. Muito bem. As perguntas sobre esse tópico, a maioria delas eu acho que a gente já respondeu nesse diálogo com a gente, né? Quais motivos levaram a família real portuguesa a vir para o Brasil? A ocupação napoleônica, né? Exatamente, a ameaça de Napoleão Bonaparte. Por que a decisão entre optar entre Inglaterra e França era considerada extremamente difícil? Por causa daquilo que a gente falou, né? Ou bem perdia as colônias, ou bem perdia o seu próprio território. Então, realmente era uma opção extremamente difícil a ser tomada por Dom João VI. Quem garantiu a segurança da família real, agora nós já sabemos, é a própria Inglaterra, né? Sua marinha poderosa veio escoltando essa família real para cá, né? E qual a primeira grande ação econômica importante tomada por Dom João VI? É exatamente o fim do monopólio comercial, né? Que ao vir para cá, ele faz a famosa abertura dos portos. Muito bem. Aqui uma imagem também que está no nosso PET, inclusive, vocês podem observar, é uma cerimônia, é um desenho, né? Um desenho feito à mão, inclusive, que é o famoso cerimônia do beijamão, que é um ritual que havia em Portugal e que a corte importa para o Brasil. Era um momento onde que as pessoas manifestavam o seu respeito em relação ao monarca, né? Trazia os seus pedidos, as suas demandas, inclusive. A gente deve lembrar que o Dom João VI, ele foi muito hábil em utilizar os títulos de nobreza, etc., para ter apoio político aqui no país. Muito bem. Então, essa é a figura. Mas aí, de novo, ocorre um acontecimento em Portugal que altera essa realidade. O que acontece? Portugal, Gabriela, ele faz uma revolução liberal também, em 1820, né? Depois que eles expulsam os franceses, sem a participação do monarca, que estava aqui no Brasil, né? Eles expulsam os franceses e eles criam uma constituição para o Estado português, né? Então, do ponto de vista de Portugal, a Revolução de 1820 é uma revolução liberal, né? Estabelece uma constituição, etc. e tal. No entanto, Gabriela, olha que coisa contraditória. Para o Brasil, eles queriam recolonizar o Brasil. Eles queriam voltar ao domínio sobre o Brasil, Portugal. E para fazer isso, eles exigem o retorno do monarca para Portugal. Porque, como nós dissemos, a presença do monarca aqui fazia uma inversão, né, do poder político. Muito bem. Dom João VI, depois de muita pressão, acaba voltando em 1821. As cortes não ficam satisfeitas com esse movimento e começam a reivindicar que o seu filho, Dom Pedro, que havia ficado aqui, o seu herdeiro, inclusive, né, também retornasse para Portugal. E aí os conflitos cada vez se intensificam mais, né, entre o regente, entre Dom Pedro e as elites que se aproximam deles, também chamado Partido Brasileiro. Grandes fazendeiros, grandes comerciantes, etc., se aproximam de Dom Pedro e entram cada vez mais em conflito com as cortes portuguesas. Até que esse conflito, conforme todos vocês sabem, culminam com a famosa e decisiva proclamação da República em 7 de setembro de 1822. Nós devemos lembrar que a independência não é esse ato puro e simples, heróico, né, de levantar e fazer o grito da independência, muito antes, pelo contrário, conforme a gente explicou, desde o século XVIII, né, esse processo de emancipação vem numa construção. Muito bem. Algumas perguntas relacionadas a esse período, eu acho que a gente já respondeu a todos, né? A questão de 1820, qual que era o desejo deles, né? do retorno do monarca, quem fica aqui no Brasil após a saída de Dom João VI, que é o próprio Dom Pedro, né? Que era filho e herdeiro do monarca. E quais são os principais grupos políticos? Os principais grupos políticos que haviam nesse período, não se pode falar ainda em partido, era o chamado, apesar do nome, né, Partido Brasileiro, de um lado,
que defendiam, no caso, a emancipação, e de outro lado o Partido Português, que defendia o vínculo, manter o vínculo em relação a Portugal. Muito bem, e para nós finalizarmos a aula, esse é o famoso quadro de Pedro Américo, também trazido, né, no PET de vocês. Vocês observam que é um quadro feito mais de 60 anos depois do ato que ele descreve, né, que é o grito do Ipiranga, não é verdade? Então, é uma idealização, não é o autor não estava aqui presente nesse momento, né? E é bastante interessante, porque é um quadro que marca a nossa imagem do processo de independência, não é verdade, Gabriela? Sempre quando a gente imagina independência, a gente procura na nossa imagem esse tipo de memória. E eu gosto muito de chamar a atenção, inclusive, a figura do povo aqui, tá vendo? Na figura de um carroceiro que enxerga esse processo alheio, sem grandes participações, não é verdade? Exatamente. Então, esse quadro, a análise desse quadro é realmente interessante. Bom, esses foram os autores que nos ajudaram nesse percurso. Eu espero que vocês tenham gostado. Bons estudos para todos. Foi um prazer muito grande estar com vocês.